Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa é a 16ª aula. Nessa 16ª aula, vamos falar um pouco sobre o princípio da boa ordem e fazer algumas aplicações, tá? Então, vamos à nossa aula, né? Mas o que diz o princípio da boa ordem? Bom, o princípio da boa ordem vai assegurar, dado um subconjunto do conjunto dos números naturais, sempre vai ter um menor elemento. Mais precisamente, ó, então vamos escrever aqui, ó, vamos utilizar ele aqui, tá? Então, você tem aqui o princípio da boa ordem. Ó. E ele vai dizer o seguinte: todo subconjunto, repara, todo subconjunto não vazio A de Z, de elementos não negativos, por isso que eu falei que era o conjunto de números naturais, qualquer subconjunto, conjunto de números naturais não vazio, possui um elemento mínimo, ou um primeiro elemento. Um primeiro elemento, isto é, existe x0 que pertence a A, tal que x0 pertence a A é tal que x0 é menor ou igual a x para todo x que pertence a A. Tá? Bom, em outras palavras, vai dizer que, dado um subconjunto Z não vazio, o princípio da boa ordem, ó, aqui, esse conjunto Z que aparece aqui, esse conjunto é um conjunto dos números positivos, mas também pode ser pensado aqui, ó, como conjunto dos números naturais, tá certo? Não vazio, A possui um primeiro elemento. Como primeira aplicação para esse princípio, e esse princípio é o que vai permitir muitas coisas dentro da teoria dos números sobre o conjunto dos números inteiros, tá? Conjunto de números inteiros. Então, vamos a um primeiro resultado, tá? Que, em uma primeira olhar, né, parece bem intuitivo, né? Ou seja, olha o que ele diz. Não existe um M inteiro, não existe um número inteiro entre 0 e 1. Ora, mas isso aí é uma coisa que a gente tem aquela percepção lá do ensino fundamental e médio, que os inteiros vai ser o quê? É 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, e aí é fora. Mas agora a gente está com a preocupação que a gente precisa justificar essas passagens, a gente não vai mais aceitar, simplesmente aceitar, né? Então agora a gente vai fazer uma demonstração sobre esse fato. Um exercício que eu vou colocar na lista também vai ser bem similar a esse aqui, tá? Então, ó, vamos à proposição. Então, não existe um número inteiro, os outros números, não existe um número inteiro, tal que esteja entre 0 e 1. Ok? Bom, como é que a gente começa a demonstrar? A gente vai demonstrar a não existência, né? Então, o pensamento é, bom, a gente vai fazer uma prova indireta, uma prova por absurdo. Então, vamos supor que exista, tá? E a gente tem que chegar a uma contradição com isso. Tá bom, pessoal? Bom, mas vamos lá. Então, qual ferramenta que vai me permitir isso? O princípio da boa ordem. Ok? Então, vamos à demonstração. Bom, o princípio da boa ordem parte de um conjunto. Então, a gente tem que construir um conjunto. Então, vamos começar aqui. Ó. Então, ó, demonstração, ó, suponhamos por absurdo que exista um inteiro. Ok? E agora, então, eu tenho que construir um conjunto para poder aplicar o princípio da boa ordem e chegar a uma contradição. Bom, se eu estou supondo que existe um número inteiro entre 0 e 1, vou pegar justamente um conjunto desses números inteiros, né? Um conjunto desses números inteiros, e vou aplicar o princípio da boa ordem. Ó, lembra o seguinte, se existe um M entre 0 e 1, um inteiro entre 0 e 1, esse conjunto aqui, se eu pegar o conjunto de todos os números inteiros tais que esteja entre 0 e 1, e se estou assumindo que existe, então esse conjunto é não vazio. Então, está nas condições do princípio da boa ordem. Tá? Então, ó, suponhamos que M inteiro, tal que exista M inteiro, tal que esteja entre 0 e 1. Ok? Então, agora vamos considerar o conjunto A, os números inteiros, tais que estejam entre 0 e 1. Ok? Repare uma coisa. Vamos lá.
Vamos para a próxima página. Aqui eu vou colocar, ó, não negativos. Tá certo? Então, ó, repare o seguinte, note que esse conjunto é não vazio, justamente porque a gente supôs por absurdo que existia um M entre 0 e 1. Pelo princípio da boa ordem, tem que existir um x0 que pertence a A. E esse x0 tem que ser o menor dentre todos os elementos do conjunto. Então, existe um x0 que pertence a A, tal que x0 é menor ou igual a x para todo x que pertence a A. Ora, como x0 pertence a A, sabemos que x0, então, vai estar entre 0 e 1. Mas agora eu vou fazer uma seguinte jogada. Olha a jogada que eu vou fazer aqui. Eu não tenho essa dupla desigualdade aqui, ó. É um argumento puramente, um argumento simples, para a gente poder chegar na contradição. Eu vou pegar essa dupla desigualdade e vou multiplicar aqui, ó. Não sei que x0 é um número não negativo, então eu posso multiplicar aqui ambos os lados daqui, ó. Os lados da desigualdade, e eu vou obter essa expressão aqui. Então, qual a expressão que eu obtive? Eu obtive um x0, né? Ó, olha o que eu obtive aqui ao fazer isso. Eu obtive x0 ao quadrado. Repara, multipliquei, ficou o quê? Ficou, ó, 0, x0 ao quadrado e menor que x0. Mas x0, por sua vez, é menor do que 1. Então, x0 ao quadrado está entre 0 e 1. Ora, note o seguinte, produto de números inteiros é um número inteiro, produto de números não inteiros não negativos é um número não negativo. Então, observe aqui, ó, você tem aqui e x0 pertence a z positivo e no conjunto de números inteiros não negativos, né? E está entre 0 e 1. Ora, então x0 pertence a A. Mas isso não pode acontecer. Mas por que não pode acontecer? Porque pelo princípio da boa ordem, x0 é o menor elemento. E construímos um elemento menor do que o menor elemento. Isso vai contradizer a minimalidade de x0. Tudo bem? Então, ó, logo, não existe um M inteiro tal que esteja entre 0 e 1. Tudo bem, pessoal? Tá? Bom, vamos a algumas formulações equivalentes ao princípio da boa ordem. Tá? O princípio da boa ordem tem algumas formulações muito importantes, tá? E é uma peça fundamental dentro da teoria dos números. Tudo bem? Então, vamos ao primeiro, à segunda versão, que é basicamente aquilo que eu tinha falado no início. Ó. Todo subconjunto não vazio dos naturais possui um menor elemento. Ou, poderia também dizer, todo subconjunto não vazio dos inteiros não negativos possui um menor elemento. Tá? Essa aqui é a primeira versão. Bom, mas pelo fato de possuir um menor elemento, então, também pode dizer que é um conjunto dos números naturais, ele é bem ordenado, que é uma outra maneira de a gente visualizar isso, de escrever isso. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Bom, como uma aplicação principal, né, a gente fez uma aplicação, como aplicação principal ao princípio da boa ordem, temos o princípio da indução. Esse princípio da indução é uma ferramenta muito útil para você poder demonstrar. Mas demonstrar que tipo de proposições? Tá? Nas aulas de lógica, vimos que existem dois tipos de demonstrações. As demonstrações diretas, as demonstrações por absurdo, e um terceiro tipo que eu fiquei de falar na sequência. Tá? Ela pode até ser enquadrada, pode ser uma subcategoria das demonstrações diretas, ou não, mas assim, eu prefiro falar a parte, que é a demonstração por indução matemática. Bom, o princípio da indução, que decorre do princípio da boa ordem, tá? Vai permitir você demonstrar proposições. Mas que tipo de proposições? Proposições que elas envolvam, ou de alguma forma, ela seja indexada pelos números naturais, tá certo? Elas têm que ser indexadas, proposições que são indexadas pelos números naturais, tá bom? Então, vejamos aqui, ó, são dois princípios, então, na verdade, são dois teoremas, tá? Que é
o primeiro teorema, né, o princípio da indução matemática, a gente vai chamar de primeira forma. E olha o que ele vai dizer para a gente. Ó. Suponhamos que seja dada uma proposição Pn, dependendo dos n não negativo, tal que, primeiro, no zero é verdade. Então, para a primeira situação, n igual a zero é verdade. 2, que para todo n natural, para todo n inteiro não negativo, a proposição Pn ela é verdade, implica que a próxima, a Pn mais 1, também tem que ser verdade. Bom, sob essas condições, então a gente pode afirmar que Pn é verdadeira para todo n inteiro não negativo. Tá? Essa é a primeira forma. Tá? E temos também a segunda forma do princípio da indução matemática. Na segunda forma, a gente vai trocar o zero aqui, a gente está começando a indexar a proposição pelo zero. A segunda forma, ela vai trabalhar partindo de uma situação que é a seguinte, ó. Vamos ver. Princípio da segunda indução, segunda forma. Suponhamos que seja dada uma proposição Pn, dependendo dos naturais, e n pertence aos inteiros não negativos, tal que a primeira situação é verdadeira, ok? E para todo m, olha, agora olha o que a modificação que vai acontecer aqui. Ela vai acontecer justamente aqui, ó. Então, ó, para todo m inteiro não negativo, não nulo, Pn é verdadeiro para todo n entre 0 e m, implica que Pm é verdade. Tá? Essa aqui é uma segunda forma, tá? Para o princípio da indução matemática. Tá? Então, Pn é verdadeira para todo n inteiros não negativos. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Ó. Então, esse aqui, ó. Aqui, vamos ver se dá para visualizar aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esses são os dois princípios da indução. Vamos ver, ó. Esses aqui. E esses aqui que a gente vai utilizar como ferramenta para demonstrar proposições nas próximas aulas, proposições envolvendo que seja indexada pelos naturais ou pelos inteiros não negativos. Tudo bem? Tá? Então, vamos à demonstração. Tá? Então, ó, demonstração do primeiro princípio, né? Então, antes da gente prosseguir rumo a utilizar aplicar o princípio da indução, né, desses princípios, vamos fazer a demonstração disso aqui utilizando o princípio da boa ordem para enxergar que o princípio da indução decorre do princípio da boa ordem. Tudo bem? Então, vamos lá. Demonstração. Tá? Uma coisa interessante a respeito do princípio da boa ordem, que a gente não vai conseguir demonstrar nesse primeiro curso de álgebra 1, tá? A gente vai demonstrar que o princípio da indução, tomando como ponto de partida o princípio da boa ordem, mas também a gente consegue demonstrar o caminho oposto, tá? Mas a gente precisa tomar alguma coisa como princípio, então a gente tomou o princípio da boa ordem, tá? Se a gente tomasse o princípio da indução, a gente conseguiria também demonstrar o princípio da boa ordem, tá bom? Tá? Então, vejamos, ó. Então, demonstração, mas aqui para o nosso curso, isso aqui vai ser o que é adequado, tá? Então, ó, demonstração do princípio da indução matemática, primeira forma. Tá? Então, o primeiro passo a gente vai considerar o seguinte, ó, olha como a gente vai construir. Seja S o conjunto dos números inteiros tal que, considerar da seguinte forma aqui, ó, vou colocar um N aqui em vez de M, N, tá? N não negativo e
Pn aqui, uma proposição, ela é falsa. Ok? Queremos provar que ó, que esse conjunto aqui, ó, a gente não está querendo demonstrar que a proposição Pn é verdade para todo n inteiro. Quando eu coloquei todas as proposições, eu peguei justamente o conjunto das proposições que são falsas, então, se eu quero provar que a proposição Pn é verdadeira para todo n, então eu tenho que provar que o conjunto S, definido dessa forma, é um conjunto vazio. Tá? Então, ó, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai supor, por absurdo, que seja não vazio. Com efeito, suponhamos, por absurdo, que S seja não vazio. Logo, S vai ser um subconjunto dos inteiros não negativo. Segue pelo princípio da boa ordem que existe x0 que pertence a S, tal que x0 aqui é menor ou igual que x para todo x que pertence a S, ou seja, possui um menor elemento. Dentro do conjunto S, se ele é não vazio, ele vai ter que possuir um menor elemento, um elemento mínimo. Tá? Pela aplicação do princípio da boa ordem. Como x0 pertence a S, x0 é não negativo, repara o seguinte, como o x0 pertence a S e x0 é não negativo, por I, que é a hipótese do teorema, tá? Temos o seguinte, temos que o zero não pertence. O zero não pertence a esse conjunto. De fato, ó, se você olhar lá no princípio da indução, ó, vamos lá, voltar aqui. Voltando, opa, vou marcar de azul. Aqui, ó, é verdade. Então, o zero não pode pertencer. Tá certo? Bom, então, tá, o zero não pertence. E, portanto, como estamos trabalhando com inteiros não negativos, e, portanto, o x0 tem que ser maior ou igual a 1. De fato, ele não é zero. Na sequência, só pode ser ou 1 ou maior que 1. Tá? Como x0 é o menor elemento, ó, repara uma coisa. Como x0 é o menor elemento, então, podemos considerar x0 menos 1 não pertence a S. Aonde essa proposição em x0 menos 1 tem que ser verdadeira. Então, vamos escrever isso. Ó, como x0 é o menor elemento, x0 menos 1, bom, x0 não é o menor elemento, então, se você tira uma unidade, o x0 menos 1, ele não vai pertencer ao conjunto, porque x0 é o menor elemento, tá certo? Então, ele vai pertencer, ele não pertence ao conjunto S. Temos o seguinte, temos
temos o quê? Que a proposição em x0 menos 1, ela é verdade. Mas quando a gente aplica a segunda condição, olha, a segunda condição diz o seguinte, ó. Qual a segunda? Vamos voltar lá. A segunda condição vai afirmar o seguinte, ó. Vejamos, ó. Vou até marcar aqui, ó, de amarelo. Que se você tem, ó para todo n inteiro não negativo, Pn é verdade, implica que Pn mais 1 é verdade. Ora, voltando aqui, então vamos voltar aqui. Então, se Px0 é verdadeira, olha o que vai acontecer. P de x0 é verdadeira. Isso é possível? Em x0, a gente não viu que a proposição é falsa, porque justamente esse é o conjunto dos índices onde a proposição é falsa. Então, aqui temos uma contradição, que é um absurdo. Absurdo. Tá? Por quê? Porque vai contradizer ao fato que P de x0 é falso. Tudo bem? Tá? Então, ó, uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tá? Princípio da não contradição. Tudo bem? Logo, o conjunto S é um conjunto vazio. Tá? Vejamos agora. Vamos demonstrar agora o segundo princípio, a segunda forma do princípio. Então, ó, demonstração. Tá? Demonstração do princípio da indução matemática, segunda forma. A demonstração é análoga, tá? Mas assim, vamos fazer ela aqui por questão só de completude, né? Então, ó, seja ó, a mesma coisa, ó, seja S um conjunto aqui, ó, de M's que pertence aqui, ó, vou colocar aqui inteiros não negativos, ó, tal que PM aqui, ó, M é falso. Tudo bem? Vamos considerar isso aqui, tá? Vejamos aqui, ó. Então, ó, vamos supor, novamente, ó, a gente está querendo demonstrar a mesma coisa é bem similar à demonstração anterior. Então, a gente está querendo demonstrar que esse conjunto é vazio. Então, ó, suponhamos, tá? Por absurdo, que S é não vazio, tá? Logo, ó, novamente, ó, mesmas informações, ó. Logo, S é um subconjunto dos inteiros não negativos. Segue pelo princípio da boa ordem que, vamos para a próxima página, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, que existe x0 que pertence a S, tal que x0, vamos colocar aqui, vamos colocar na mesma linha, tal que x0 é menor ou igual que x para todo x que pertence a S. Ok? Tá? Novamente, ó, repara, a gente sabe que por I, eu sei que P0 é verdade. Então, por I, esse x0 tem que ser maior que zero. Então, ó, por I, x0 é maior que zero. Logo,
Logo, Pn é verdade para todo mundo que seja o quê? N maior ou igual a 0 e menor que x0. Ora, isso vai dizer o seguinte, ó, por 2i, P de x0 tem que ser verdadeiro. Ora, pode isso? Não pode isso, porque x0 é o elemento, é o menor elemento em S, e S é justamente o conjunto das proposições dos índices, conjunto dos índices, cujas proposições sejam falsas. Logo, a gente tem um absurdo aqui. Absurdo. Logo, S é um conjunto vazio. O que nos diz que permite concluir, então, que o conjunto, ó, dos índices, onde aonde as proposições é falsa, é vazio. Então, não tem nenhum índice. Logo, todo mundo tem que ser verdadeiro. Então, Pn é verdadeiro para todo N natural. Tá bom, pessoal? Tá? Na próxima aula, a gente vai aplicar esses resultados. Tá? A gente vai aplicar esses resultados em proposições. Vamos aplicar o princípio da indução. Essa aula foi dedicada a falar do princípio da boa ordem e demonstrar o princípio da indução matemática. Tá bom, pessoal? Então, ó, na próxima aula a gente vai continuar fazendo mais, agora, exemplos de como podemos aplicar o princípio da indução matemática. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.